Vou botar meu despertador e vou lá. 2 da tarde não, né? Não, é às 9h30, por isso que precisa do despertador. Então, Paulo, com você a palavra e todo o nosso carinho, toda a nossa vibração. Está aqui já. Boa noite a todos. É uma alegria retornar a essa casa, rever os amigos. Quero agradecer a Dirceli por esse convite, por essa honra de estarmos mais uma vez aqui. Agradecer também a minha amiga querida Silvana e o seu filho Heitor, nosso futuro palestrante lá do SEAC. Já deu uma perceber. Está preparando já. E, sobretudo, é uma alegria muito grande quando a gente tem a oportunidade de uma forma muito singela, reverenciar, homenagear, fazer, de alguma forma, um agradecimento através de palavras ao nosso codificador. Porque quando nós observamos o trabalho que Kardec fez, num período muito curto, né, de 12 anos apenas, um pouquinho mais do que 12 anos, no momento que ele toma contato com as mesas girantes, com os fenômenos, mas um espaço curto com uma produção muito grande. Então, nós gostaríamos de aqui, sabedores que somos, que ao longo dos anos esse tributo já vem acontecendo, e também já tivemos 2 apresentações anteriores sobre Kardec. Eu queria fazer um caminho aqui um pouquinho diferente, que é pensar naquilo que Kardec colocou como grande objetivo da doutrina dos espíritos. Muitos de nós achamos que o objetivo do espiritismo é falar de reencarnação, de mediunidade, de lei de causa e efeito, de pluralidade dos mundos habitados. Tudo isso, na verdade, são princípios, são ferramentas para aquilo que de fato importa, que é a nossa transformação moral, ou, se preferirmos, a nossa reforma íntima. E não é à toa que lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, titulado O Homem de Bem, ele vai trazer aquela máxima que nós conhecemos, e eu que já estou de cabelo branco de saber. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações ou más tendências. Então, pensando nesse grande objetivo, da grande proposta da doutrina, nós vamos caminhar nas obras subsidiárias da doutrina e através da psicografia do nosso querido Divaldo Franco. Aqui também fazemos a nossa homenagem aqui. Através da sua mentora, Joana de Ângeles, que nos trouxe a monumental série psicológica que, para os momentos atuais, de muita ansiedade, de muita depressão, de muitos transtornos mentais, é um arcabouço de informações impressionante. E na terceira das obras da série psicológica, no livro Plenitude, nós vamos ter ali uma sequência de 12 passos para a nossa transformação moral. É uma proposta que a nossa benfeitora traz e que o nosso Elahá, Sônia, faz ali um compilado, apresentando então, a partir da obra, 12 passos para a nossa transformação moral, que é o nosso grande objetivo. O que vai fazer com que nós estejamos melhores ou piores na vida verdadeira, nada mais é do que a prática do bem. E a prática do bem depende de que nós nos tornemos bons. Daí, transformação moral. Reforma íntima.
O José foi reformado recentemente, né? Então, a reforma faz parte do processo de todos nós, fisicamente, interiormente, principalmente. Então, a nossa benfeitora vai dizer, então, lá no Plenitude, que o ponto zero, não é nem o passo 1, é o ponto zero para a transformação moral, é o autoconhecimento. E aí, já citando Kardec, indo para o Livro dos Espíritos, talvez a questão mais citada da obra seja exatamente sobre o autoconhecimento. É a questão 919, que a pergunta já nos fala do codificador. A pergunta já nos coloca a rendermos homenagens a ele, porque ele pergunta assim: qual o meio prático e eficaz para fazermos a nossa transformação, a nossa mudança? Para domarmos as nossas más tendências. Vejamos, conecta perfeitamente lá com o Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz sobre o verdadeiro espírita fazer a sua transformação moral e domar as suas más tendências. Na questão 919, a pergunta é: qual o meio prático e eficaz para fazer aquilo que está lá no homem de bem? E olha que legal, ele quer algo que seja prático e que funcione. Não adianta ser prático e não funcionar. Mas também ele não quer uma coisa que funcione muito difícil. Então ele quer algo prático e eficaz para fazer esse processo. E a resposta a gente conhece. Um sábio da antiguidade já nos disse: conhece-te a ti mesmo. Autoconhecimento. Legal. Daí o nosso Kardec pergunta: tá, legal, hein? Achei bonita. Reconhecemos a beleza dessa máxima. Mas a dificuldade está exatamente em fazer essa transformação moral. E aí, Santo Agostinho continua a resposta. E traz para nós ali como se fosse uma receita de bolo, né? Para fazer a transformação moral. Então ele começa: fazer como eu fazia, ao me recolher, todos os dias. Não é uma vez por ano. Não é quando desencarna, todos os dias. Passava em revista o meu dia, analisava onde é que eu acertava, onde é que eu errara. Depois ele fala: se veja como algo externo, olhando para você mesmo. Porque a gente é doido para se auto-sabotar, né? A gente começa a fazer autoconhecimento, começa a encontrar o quê? Encrenca, defeitos, vícios. Então a gente pula para fora e corre, porque o ego fala assim: aqui não, vai para fora, aqui não vem para dentro. E a gente vai para fora. Então, técnicas para a gente se olhe de forma externa. Então ele vai na sequência e fala: olha, presta atenção no que as pessoas falam de você. As pessoas falam que você é chato, que você é implicante, que você é teimoso, que você é vaidoso. Se for uma pessoa falando, vai lá que ela não gosta de você. Mas se 5, 10, 13, 15 falam, presta atenção que ali pode estar o indicativo de algo que nós precisamos corrigir. E aí ele vai na sequência, dando várias dicas, e uma dica é matadora, que é assim: se tudo que a gente tentou antes, não deu certo, a última dica é assim: imagina Jesus só te olhando e vendo aquilo que você faz. Se a gente, por um acaso, ficar um pouquinho constrangido, um pouquinho sem jeito, presta atenção que ali tem um indicativo bom de que a gente precisa mudar aquilo. Então, autoconhecimento, passo zero. E por que é o passo zero? Porque se autoconhecer é fundamental, mas não é tudo. Porque eu posso fazer o autoconhecimento e descobrir que eu sou irritante, que eu sou vaidoso, que eu sou egoísta, que eu sou orgulhoso, e falar assim: quem quiser que me aguente. Eu já sei que eu sou assim, mas tudo bem, não vou mudar.
Então o que importa? É se autoconhecer para fazer, aí sim, a transformação moral. Então, autoconhecimento é bom? É. É importante? Muito. Resolve? Como passo inicial, sim, mas não nos transforma. Porque eu preciso caminhar a partir de. Então, eu identifico os pontos que eu preciso corrigir, que eu preciso melhorar, e aí eu vou trabalhando-os. E às vezes são tantos, a gente tem que escolher aqueles mais, né? Vamos pegar aqui 1 ou 2, trabalhamos aqui, depois vamos em outro e assim por diante. E aí então entramos de fato nos 12 passos para a transformação moral. E o primeiro dos passos é a vontade. É aquilo que Leon Denis fala lá no Problema do Ser e do Destino, como uma potência da alma. Vontade é necessário para fazer transformação moral. E indo a Kardec, questão 909, Livro dos Espíritos, ele vai perguntar, em outras palavras, sobre exatamente a mudança. Se é difícil mudar. E a resposta dos Espíritos nos surpreende. Porque a resposta aqui é assim, olha, mudar não é tão difícil assim não. Basta esforços quase insignificantes. A gente para pensar e fala, gente, esforços quase insignificantes, algo que é quase insignificante é pequenininho, né? Então quer dizer que para mudar, se eu tiver um pouquinho de esforço, já resolve? Acho que Kardec não concordou muito com a resposta dos Espíritos. Porque aí depois da 909, vem a 910, na 911, ele pergunta assim, para os benfeitores, não haverá alguma soma de paixões que a vontade seja insuficiente para fazermos a nossa mudança? Tipo assim, olha, será que não tem algo que a gente gosta tanto? Somos tão apaixonados, apegados, arraigados, que não há vontade que dê conta? E aí a resposta também a gente não gosta. Porque a resposta é assim, muitos dizem quero, mas o quero está apenas nos lábios. Felizes ficam quando acontece como não querem. Ou seja, eu quero fazer tal mudança, mas eu não quero de verdade. Eu não estou com aquela vontade plena de realizar. Então vamos para um exemplo que é mais fácil. Eu preciso perder aqui alguns quilinhos, Juscelino. Aí eu falo assim, segunda-feira, sempre segunda, né? Que amanhã é sábado, domingo, não. Segunda-feira, celular para tocar, 5h30, pulo da cama, vou correr, caminhar, pedalar, qualquer coisa. Mas eu vou. Então eu estou querendo, certo? Aí o celular toca. 5h30. A gente põe mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos. Depois, quer saber? Amanhã eu vou. Então eu estou querendo de verdade? Não estou querendo. Porque quando eu quiser, quando o meu querer for de fato real, a gente faz. É assim ou não é? Então tem que ter vontade. Se não tiver vontade, não resolve. Primeiro passo, vontade. Segundo passo, conhecimento espiritual. E aqui, graças ao nosso codificador, nós estamos bem amparados, bem munidos. O que é o conhecimento espiritual? São os princípios exatamente que citamos há pouco, que nós abraçamos em doutrina espírita. Quer entender de imortalidade da alma, quer compreender sobre reencarnação, sobre lei de causa e efeito, livre-arbítrio, esquecimento do passado, mediunidade, pluralidade dos mundos habitados. Esses conhecimentos que para nós é comum. E nós que estamos dentro do movimento espírita, não nos damos conta que no mundo
esse conhecimento não é tão claro assim para as pessoas. Qual é o percentual da humanidade terrestre que domina ou que tem esses princípios com tranquilidade e que racionaliza isso de uma forma tranquila? Percentual pequeno. Mas, graças à doutrina espírita, nesse quesito e nesse segundo passo, conhecimento espiritual, nós estamos bem. E nós vamos ver que ele é fundamental para passos seguintes. Ok? Terceiro passo, contato com a natureza. E a gente pergunta assim, mas transformação moral, contato com a natureza, o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver. Porque, para dar um exemplo bem prático também, depressão. A pessoa numa situação de depressão severa. Para onde é que ela vai? Jardim florido? Muito sol? É assim? Não. Dentro de casa, para onde é que ela vai? Para o quarto. Luz acesa, janela aberta? Não. Fechada. Fechado. Fechado. Embotamento. Fechado. Não é autoconhecimento, é diferente, é embotamento. Então, contato com a natureza é vida. É contato com o divino. É a conexão com o mais alto. Então, é andar descalço na grama. É abraçar a árvore. É caminhar na praia. É observar as pequenas nuances da beleza da criação divina, especialidade da minha amiga Silvana. Essa capacidade que todos nós temos, se tivermos olhos de ver na criação, e nós também somos criação, a beleza de Deus. Contato com a natureza é contato com a natureza que a gente pensa como plantas, mas também com os seres, com os homens. É relacionamento. Terceiro passo. Quarto passo, meditação. De novo, estranhamento. O que é que tem a ver meditação com transformação moral? A gente já pensa assim, meu Deus do céu, meditar, fica pensando em posição de lótus, fala assim, eu nem levanto mais. Não, não é isso. Meditação é o momento de estar presente no agora. É diferente de oração. Porque a oração é o contato com o mais alto. É a conexão com o divino. É a nossa ligação com a espiritualidade, com Deus. E com o nosso irmão maior, Jesus. A meditação é estar no momento presente. É uma conexão com o agora, com o hoje. É o não pensar. Na oração a gente formula. Na meditação eu limpo a minha mente, não é? Então, fundamental. Então, primeiro passo, vontade. Segundo passo, conhecimento espiritual. Terceiro passo, contato com a natureza e meditação. Vejamos que esses 4 primeiros passos têm a ver com a obra divina. Aqui nós estamos no amar a Deus. Ok? No passo quinto, sexto, sétimo e oitavo, é o amar a si. E o passo quinto é o auto-perdão. Então, nesse processo de transformação moral, eu tenho que fazer um processo de auto-perdão. Porque muitos falamos de perdão. Mas se ninguém dá o que não tem, eu tenho nesse processo amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, também que me perdoar. E às vezes a gente fica num processo de culpa muito forte. E a nossa benfeitora, de novo, Joana de Anjos,
ela recomenda sempre que a gente substitua a palavra culpa por responsabilidade, o que é diferente. Porque a culpa me faz morar no passado. Eu fico lá revivendo aquilo que fiz, ou que falei, não importa. A responsabilidade é diferente, porque eu aprendo com o passado, com o erro que cometi, então eu reconheço o meu erro, mas eu olho para frente. Eu olho para trás como quem olha para o retrovisor, mas eu tenho um para-brisa inteirinho para olhar para frente, que é o futuro. Então, trocar culpa por responsabilidade é fundamental. E tem uma técnica que é muito interessante para que a gente possa fazer o auto-perdão, que é a gente olhar para trás e pensar assim, poxa, se há 10, 15, 20 anos eu fiz tal coisa, mas hoje eu não repetiria, é porque eu não sou mais aquela pessoa. O CPF é o mesmo, mas eu não sou mais aquela pessoa. Porque eu já me transformei. Porque eu já caminhei nesse processo evolutivo e falo assim, eu não faria mais. Então eu deixo o erro no passado. Aprendo com ele. Tenho a responsabilidade pelo que eu fiz, eu não vou negar. Mas eu trago para o hoje isso como um aprendizado. E olho para frente. Responsabilidade. Auto-perdão. Então esse é o 5º passo. O 6º passo é a resignação. Resignação, como nós temos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, é quando nós aceitamos com o coração. Tem um trechinho lá que eu adoro, né, que ele fala assim, que a aceitação é o consentimento da razão, mas a resignação é o consentimento do coração. Então, eu tive uma perda grande, alguém muito querido, que me deixou, que desencarnou, porque foi embora, não importa. Aí eu aceito, porque de fato ele não está mais na minha convivência diária. Isso é um fato. Então eu aceito, racionalmente. Mas o que é a resignação? É quando eu concordo com o coração. Concordo, concore. Core, coração. Então eu aceito aqui, não mais aqui. Então eu me resigno. E nisso a doutrina, e aí a gente vai lá no passo 2, conhecimento espiritual. Porque as informações que nós temos em espiritismo nos auxiliam em muito num processo de resignação. Então, por exemplo, perdi um ente querido, mas ninguém morre. Não está mais presencialmente. Nós temos a saudade do distanciamento físico, mas sabemos que ele continua vivendo. Ah, mas o meu ente querido, eu sei que ele continua vivendo, mas ele cometeu um ato tresloucado. Pecado mortal. Não, não existe pecado mortal em espiritismo. Não existe penas eternas. Percebamos o quanto que esses conhecimentos espirituais são base para tudo que vem depois. 7º passo, ressignificação. Que é quando eu começo a olhar os fatos com outro olhar. Sabe aquela encrenca que a gente tem dentro de casa? A gente olha e fala, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça quando eu barrei o meu jeguinho aqui? Não tem isso não, né? Só lá em Conchal, né? Então, resignação, ressignificação é quando eu consigo pegar um fato que é difícil na minha vida e mudar o olhar para ele. É o dar a outra face de Jesus. Mostrar o outro lado da moeda. Eu tenho uma situação difícil e eu ressignifico aquilo. Eu consigo ver com outros olhos. Se nós formos lá no livro Boa Nova, temos o capítulo de Joana de Ângeles, que é a Joana de Cusa, na obra. E ela vai certo dia até a casa de Simão Pedro para conversar com Jesus,
Porque ela estava com uma situação muito difícil com seu marido, Cusa. Por isso, Joana de Cusa. Joana, esposa de Cusa. Ela estava com uma dificuldade porque Cusa, ele era intendente de Herodes Antipas, romano, mas também ele era judeu. Ele ficava com o pé em cada canoa, agradava aqui, agradava lá. E ela incomodada com isso. Então ela vai conversar com Jesus. E na conversa, Humberto de Campos não fala sobre isso, porque o livro é de Humberto de Campos, pela psicografia do Chico. Humberto de Campos não fala, mas a gente subentende que ela no fundo queria que Jesus dissesse para ela assim: Joana, tá bom, tá difícil lá, vem comigo, caminha comigo. Mas não. O que ele fala para ela? Volte para tua casa. Olhe o lado bom do seu marido. Ressignifique. E assim ela faz. Ele diz para ela: vá, filha, ser fiel. E ela foi. Então ele ensinou para ela a ressignificação. Pare de olhar para o lado difícil dele. Olhe para o lado bom. Então a gente tem muito disso. No budismo tem uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: antes da iluminação, rachar lenha e carregar água. Já ouviram essa? Antes da iluminação, iluminação no budismo é o que a gente chama de plenitude, né? O que a gente entende como um patamar evolutivo já grandioso. Então eles falam: antes da iluminação, rachar lenha, carregar água. Depois da iluminação, rachar lenha e carregar água. Mas mudou o quê? Se antes eu rachava lenha e carregava água, agora eu racho lenha e carrego água, o que mudou? Exatamente. Mudou a forma como eu racho lenha e carrego água. Porque antes eu falava assim: onde é que está o povo dessa casa que só eu que racho lenha, só eu que busco água? Agora eu falo assim: que bênção que eu posso rachar lenha e carregar água. Porque eu mudei o meu olhar para um fato que é difícil. Percebe? Então, nós temos um filho problema, uma pessoa difícil na nossa convivência. A gente fala assim: meu Deus do céu, tanto lugar para nascer, vai nascer aqui na minha casa? Né? Tem isso ou não tem? Mas aí vem conhecimento espiritual, vem reencarnação, vem lei de causa e efeito, vem livre-arbítrio. E eu falo assim: quer dizer então que se está aqui na minha casa é porque tem motivo de ser. O GPS de Deus não está descalibrado, foi aqui mesmo que tinha que cair, junto comigo. E a gente se esquece que nós somos o problema do outro também, né? Que é sempre o outro que é o problema. A gente é uma maravilha, espírito de luz. Não. Então a gente tem que lembrar disso. Então vejamos como o conhecimento espiritual, ele é a base, ele é alicerce para que a gente possa fazer resignação, ressignificação. Então eu olho e falo assim: puxa, agora que eu entendi a fala de Jesus: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Esse estrupício aqui tinha que nascer aqui mesmo. E agora a gente vai se aceitar, vamos nos ajeitar, vamos corrigir a rota e vamos seguir em frente. Ressignificação. O 8º passo é a iluminação do budismo. Porque depois que eu fiz com vontade, conhecimento espiritual, eu fiz contato com a natureza, eu fiz meditação, auto-perdão, resignação e ressignificação, eu já me iluminei. Agora, interiormente, eu já estou mais fortalecido. Sou espírito de luz? Crístico? Não, não é isso. Mas eu já me fortaleci, eu já mudei um pouco o meu olhar, eu já me transformei um tanto. E agora que eu já fiz algo para dentro, eu vou para fora.
E aí, o 9º passo é a benevolência. É ser bom para com todos. Para com todos. É a nossa vontade firme de sermos melhores. Mas não para nós. Porque ser bom só para nós é egoísmo. Quando a gente é bom para os outros, aí é benevolência. 10º passo, indulgência. É nós colocarmos doçura nos nossos atos. Nós colocarmos afabilidade, amorosidade na nossa fala. É nós dulcificarmos até o nosso pensamento. Então, indulgência é indulcere, que é colocar doçura. Dulcere, de doce. Colocar doçura. Indulgência. Nesse mundo tão conturbado, com as pessoas cada vez mais atritosas, afabilidade, doçura, brandura, mansuetude, gentileza, fundamental. E aí vem o 11º passo. Perdão. E de perdão a gente está de cabelo branco saber, né? Mas, sempre importante que essa ideia do perdoar é doar-se ao máximo. O significado da palavra perdoar é doação ao máximo. E a gente, muitas vezes, se nega a compreender o outro. E se vocês não perceberam, o passo 9, o passo 10 e o passo 11 é exatamente a questão 886 de O Livro dos Espíritos, o nosso famoso BIP. Jesus pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Mas não parou aí. Porque ele não quer saber como que o Paulo Witter entende caridade. Ele quer saber como Jesus entende caridade. Então ele fala: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? E como a entendia Jesus? Veja que tem um patamar aí, né? E é a resposta dos Espíritos exatamente o que a gente chama de BIP 886. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão dos pecados. E a ideia é o BIP, que hoje nem tem mais o tal do BIP, né? Antigamente, né? Os mais antigos vão lembrar que tinha aquele negocinho que levava, tinha celular, né? Aí tocava para dar o telefone fixo. Hoje acabou. Mas, por que a ideia do BIP é legal? Porque além de a gente gravar e memorizar a resposta, tem a ver com algo que está sempre alerta. Esse BIP teria que estar sempre apitando para a gente. Então, se nesses últimos 3 passos agora, juntando com o 12º passo, que é exatamente a resposta de Kardec, que onde está a resposta de Kardec? A que ela se refere? Qual o verdadeiro sentido da palavra? Caridade. Então, qual é o 12º passo? Caridade. Amor. Amor em ação. Porque nesse processo de transformação moral, a gente vai construindo algo melhor dentro de nós. E depois a gente vai para fora. Então, se eu estou mais fortalecido, agora eu posso fazer um movimento para fora. E o nosso grande destino é bater lá no amor. Essa caridade que a gente tanto necessita, que Kardec trabalha de uma forma belíssima na codificação. Tanto que, qual é a grande máxima da doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Nós pegamos esse lema e abraçamos. E esse movimento, quando nós falamos em doutrina espírita, é tão bonito porque
Se tem uma característica que os espíritas são reconhecidos pela sociedade como um todo, é exatamente a prática da caridade. Lembrando que a caridade passa longe de ser a caridade material apenas. Não é? Se nós lembrarmos outra questão de Kardec, a questão 922 de O Livro dos Espíritos, ele quer saber se existe alguma soma de felicidade comum a todos nós. E a resposta dos Espíritos é bem interessante. Ele fala assim: para a vida material, aposto o necessário. Para a vida moral, consciência tranquila, fé no futuro. Então, aposto o necessário tem a ver com a parte material da caridade. Mas e o resto? Consciência tranquila tem a ver com questão fé no futuro? E na resposta do BIP, que é caridade, o que tem de material ali? Benevolência para com todos. Eu posso até fazer uma benevolência, mas é uma beneficência materialmente falando. Mas indulgência e perdão das ofensas, tem matéria aí? Não tem. Então a caridade, a sua grande parte, não tem a ver com nada material. Não é? E aí, voltando na ideia da máxima, é bonito nós observarmos porque quando Jesus veio, ele foi o primeiro grande transmissor da vontade de Deus, que ele havia enviado vários prepostos antes, e enviou também depois. Mas Jesus foi o único que gerou discípulos, seguidores, que passaram a pôr a mão na massa, a acolher o outro, e não somente com o alimento, mas acolher recebendo com amorosidade, cuidando, protegendo, orientando. Nós fomos lá no livro Paulo e Estevão, tem um momento quando depois que Estevão ele é liberto da galera, em que, galera não seja de barco, né? Não é aquela turma, é o barco, em que ele estava aprisionado, e chamava-se ainda Gesiel. Ele é deixado numa praia, porque ele havia cuidado de um romano, Sérgio Paulo, se não me falha a memória. Ele é abandonado numa praia, liberto, mas ele estava prestes a desencarnar, muito fraco fisicamente. Aí vem um cara para tentar assaltá-lo. Ele implora, entrega todo o dinheiro que o romano tinha dado para ele, e fala: ó, eu te dou o dinheiro, mas não me mata. E o cara não o mata. E se simpatiza com ele ainda. O pega, leva até um cristão que ele conhecia. Ele era um ladrão, mas conhecia um cristão. Falou: olha, Efraim é um cara de bom coração. Vou te levar até ele. Leva até Efraim, que por sua vez o coloca em uma carroça. Ele estava em Jope, com uma carroça juntamente com outro necessitado, um outro doente, e o leva até Jerusalém, até a casa do caminho. E quando eles chegam lá, Efraim chama Pedro, Simão Pedro vem recebê-lo, juntamente com Tiago. E Tiago fala assim: mas aqui tem 49, aqui já tem doente, tem criança, tem gente doida, tem mãe, não cabe a ninguém. Mas Pedro fala assim: mas se nós estivéssemos pescando, e no ato da pesca, qualquer circunstância nova surgisse, nós não iríamos dar um jeito? Nós estamos agora a serviço do Cristo. Então pode pôr para dentro. E aí, o Emmanuel, autor da obra, vai dizer que Cristo veio, Jesus veio e deixou tanto amor naquilo que ele transmitiu, que gerou seguidores que colocaram a mão na massa. Em outras palavras, ele diz, né? Não é tão chula quanto eu. Que foram a prática dessa caridade. E aí, quando nós olhamos para a doutrina espírita, observamos que Kardec, ao resgatar esse cristianismo primitivo,
e trazer para nós, além daquele sentimento, daquelas ideias, daquela proposta do amor e da imortalidade de Jesus, ele acrescenta esses princípios que citamos com os conhecimentos espirituais, que é o passo 2 dos 12 passos, e que nos fala, a partir daqui, você tem subsídios para amar, e para ser caridoso, e para ser bom. Então vejamos que essa doutrina que nós abraçamos tem no nosso codificador uma forma de colocar as informações para nós, de fazer cumprir aquilo que Jesus disse em João 14, quando fez a promessa do Consolador prometido. Então ele renasce e traz para nós o cristianismo de volta, mas acrescenta informações fundamentais para que nós pudéssemos entender por que é que eu tenho que perdoar, por que é que eu tenho que amar e fazer o bem, por que é tão importante fazer a caridade e seguir aquilo que Jesus nos pede. E Jesus nos pede exatamente aquilo que Kardec também coloca em O Livro dos Espíritos, na questão 614. Kardec está abrindo a terceira parte da obra, para falar sobre as leis morais. E a pergunta é sobre a lei natural. O que é a lei natural? E vem os benfeitores e dizem, a lei natural é a lei divina. A única, verdadeira para a felicidade do homem. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. Vejamos a importância disso, né? Quem é que não quer ser feliz? Então ele vem e diz, os espíritos vêm e dizem, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para que nós possamos sermos felizes. Para que o homem seja feliz. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, se a lei que está contida na nossa consciência, de novo Kardec, 621, onde está a lei de Deus, nos fala que amar é fundamental e necessário, só nos resta amar. E como é que nós amamos? O próximo, através da caridade. Então, esses 12 passos nos são orientações para fazermos aquilo que o nosso codificador mais nos pede. Transformarmos-nos moralmente. Que assim seja. Obrigado. E é isso, gente.